Shalom, Aliquem, a paz sobre vós, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa abençoar meus alunos de hebraico, de grego. Hoje eu trago um assunto não muito ventilado no mundo evangélico. A Bíblia foram feitas através de códigos, ou seja, a Bíblia está cheia de códigos. Quero me apresentar, sou professor Cleison, de teologia, sou licenciado em pedagogia, sou bacharel em teologia, me especializei no grego, no hebraico, no aramaico, no grego, no latino, no espanhol e na língua portuguesa. Fui professor das 6 línguas, mas fui ordenado a pastor, ao sacerdócio há 15 anos, e tive que deixar a teologia um pouco de lado, o grego, o hebraico, o aramaico, e para me dedicar ao sacerdócio. E até agora eu venho mantendo, pela graça de Deus, o meu sacerdócio. Mas o assunto que eu falei, ele é muito ventilado. Então a gente precisa quebrar esses códigos. Os rabinos chamam os códigos da Bíblia. Você já viu o nome Brasil escrito nas páginas da Bíblia? Você já encontrou esse nome Brasil? Está nas páginas da Bíblia, através de códigos. E hoje nós vamos descodificar, vamos quebrar os códigos, vamos romper esses códigos e vamos encontrar lá, que está inserido nas páginas da Palavra do Senhor, o nome Brasil. Em 1948, antes de Cristo, Abraão nasceu. E quando Abraão nasceu, ali estava nascendo Israel. Depois veio Isaac, veio Jacó, as 12 tribos, e aí nasceu a nação de Israel. No ano de 1948, Israel nasceu novamente, ou seja, ressurgiu sociopolítico. Ou seja, Oswaldo Aranha, presidente da ONU em 1947, em 1948 ele decretou que Israel era uma nação independente, soberana. Então, Abraão nasceu em 1948 a.C. e em 1948 depois de Cristo estava nascendo novamente Israel sociopolítico. Não é algo, como que se diz, é propósito de Deus. Louvado seja Deus, é um propósito do Senhor. Veja que as datas são as mesmas, né? Só em períodos diferentes. Não é coincidência. Então, a gente sabe que Abraão foi pai de nações, de multidões. Interessante que, segundo Samuel, capítulo 19, versículo 31, a gente vê lá um homem por nome Barzilai, que ajudou Davi quando ele estava fugindo do seu filho Absalão, que tinha usurpado o trono. E esse nome Barzilai, ele vai muito além, que quer dizer homem de ferro. Barzilai é a forma como os judeus nos chamam se nós estivermos lá em Israel. Se você estiver em Israel, os judeus vão chamar você Barzilai, quer dizer brasileiros. Veja, tem uma ligação tremenda de Israel com o Brasil. Barzilai ajudando Davi. Barzilai vem do pau-brasil, é referência ao pau-brasil, pau de ferro, que é o pau judaico também, que a gente vai entrar lá na frente nos detalhes. Então a gente vê aí, Barzilai, que significa Brasil, ajudando Davi, que era o rei de Israel, ou seja, Brasil ajudando Israel. É muito maravilhoso esse assunto. Deixa a gente até emocionado, né? Saber que o Brasil é um pedacinho de Israel, o Brasil, por isso que ele é abençoado. Então a gente viu até agora uma ligação de Israel com o Brasil. Mas vamos ver agora, vamos entrar agora no assunto, quero te mostrar o nome Brasil nas páginas da Bíblia através de códigos. Gênesis capítulo 29, versículo 24, o versículo 29 e o versículo 30. Está lá o código exegético. E nós vamos
romper agora um pouquinho esse código, né? Para a gente descodificar e ver o nome Brasil. Quando Jacó começou a formar sua família, ele se casou, ele tinha suas esposas, ele tinha Raquel, ele tinha Leia, suas duas mulheres. Mas Raquel tinha uma serva por nome de Bila. E Leia tinha uma serva por nome de Zilpa, que formava uma família com Iacove, ou seja, com Jacó. Isso é uma coisa muito interessante. Então, se você for formar o nome Brasil, você já tem aqui o código para formar o nome Brasil. A gente tem o Beit, o Resh, o Zain, o Iod de Iacove, que se escreve o nome Iacove no hebraico com Iod, a primeira letra é Iod, que corresponde ao I, Iacove. E o Lamed, de Leia. Então a gente tem Raquel, Bila, Leia, Zilpa e Iacove. A gente tem, preste atenção, aqui eu fiz aqui para vocês, veja aqui, olha aqui, nome Brasil, né? Dá para ver aí, né? Nome Brasil. O hebraico não tem vogais. No ano no ano 5 da nossa era, aí apareceu os maçoretas, trazendo os pontos maçoréticos, ou o Necundote, chama-se Necundote. Esses pontos, esses sinais, correspondem às vogais, mas o hebraico moderno, ele é sem vogais. As vogais aparecem nos livros religiosos, didáticos, na Bíblia, mas o hebraico, ele é seco, ele não tem vogais, veja. Então aparece aí, B de Bila, R de Raquel, Z de Zilpa, I de Iacove, né? O Iod, como eu falei, a correspondente dele é um I, aí. E L de Leia. Aí como é que a gente vai pronunciar? Porque não tem o A aí para dizer Brasil. Eu não sei se vocês sabem, o nome Brasil era com Z, hoje é com S, porque o português da gente muda muito, uma coisa que não devia. Mas o nome Brasil, lá fora, o nome Brasil se escreve com Z. E quando vem postagem de lá de fora, para aqui para o Brasil, vem com Z. Então, como é que a gente vai pronunciar? Veja, se botar um A aí, né, fica Brasil, né? Mas aí o hebraico pronuncia da seguinte forma, o B com R, junto se pronuncia Berzil, Berzil. Aí o nome do Brasil. Agora pega esse nome aqui, coloca no Google, bota no Google do jeito que está aí, e bota assim, significado, para tu ver o que é que tu vai achar lá. Então, eu louvo a Deus, né, porque Deus tem nos ajudado nesse seguinte. Meus queridos irmãos, mas eu vou além mais um pouquinho, mostrando assim a ligação de Israel com o Brasil. Quando o ministro de Israel esteve aqui no Brasil, Benjamin Netanyahu, Benjamin no hebraico se escreve Beami, Netanyahu, ele abraçou Bolsonaro e disse assim, Brasil, dele Rachel. Quer dizer, Brasil é Israel. Ele sabe da história. Uma coisa que me chama a atenção, que liga muito o Brasil, é Amazonas. Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 22, e 2 Crônicas 9, 21, fala das naus de Salomão, das naus, que é os navios de Tarsis, não é lá o Tarsis, Tarsis era uma empresa. E eles vinham a cada 3 anos. Se você pegar um navio à base de velas, como era antigamente, e soltar de Israel a qualquer ponto, ele não vai em lugar algum que tenha tanto ouro e tanta prata. Mas se você soltar um navio a velas, claro que alguém comandando, né? Para vir para o Amazonas, aqui, o nosso rio Amazonas, vai dar certinho 1 ano e meio para chegar e 1 ano e meio para voltar. E a Bíblia diz que ele chegava a cada 3 anos, com muita prata, com muito ouro. Gente, Amazonas, é por isso que o mundo inteiro tem olho sobre Amazonas.
Então, aquilo é um perigo para nós. Que Deus possa nos guardar daquilo ser invadido um dia. Portugal já invadiu o Amazonas, não teve sucesso. França já invadiu, Portugal já invadiu o Amazonas, não teve sucesso. França já invadiu Amazonas, não teve sucesso. O próprio Estados Unidos teve um tempo que invadiu o Amazonas, também não teve sucesso. Os soldados que lá estão são muito treinados, muito bem treinados e são camuflados. Ninguém encontra aí não, por causa tem túneis lá e muitas coisas secretas ali. Meus queridos, Amazonas é a maior fonte potável de água do mundo. Se você pegar a tabela periódica, a gente tem na tabela periódica vários minérios, desde o hidrogênio, que é o que começa com hidrogênio, até o radônio. Todos aqueles elementos da tabela periódica se tem abundância lá no Amazonas. Lá na Amazonas tem o rio por nome de Solimões. Solimões no hebraico se pronuncia Shelemon, que quer dizer que é o rei de Israel, Salomão, na nossa língua portuguesa. Então tem tudo a ver. Aquelas madeiras que construíram o templo de Salomão, a caça e tantas outras, o pau judaico estava lá. Teve pau-brasil. Os judeus estiveram no Brasil muito antes dos portugueses. Ou seja, a data dos portugueses aqui no Brasil, a data dos judeus aqui no Brasil remota aos portugueses. Eles vieram muito antes. Muito antes. Portugal nem sonhava em encontrar o Brasil, né? Louvado seja Deus. Então, os judeus vieram para cá, essas madeiras, eles conheceram esse nome na Bíblia, Basilai, é daqui do Brasil. Basilai se está referindo ao pau Berzil, que é o pau judaico para eles, né? Que é o pau ferro, vocês aí conhecem. Quanto mais se molha, mais ele fica duro, feito ferro. Então tem tudo a ver essa ligação do Brasil com Israel. O Brasil é uma nação abençoada, porque foi uma nação que Deus preparou para socorrer os judeus. Os judeus estiveram aqui no tempo de Salomão. E vocês já observaram que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles negociaram com os índios, né, para extrair a madeira tal para o Brasil. Só que quando eles já tinham extraído em abundância, eles começaram agora a matar os índios. Começaram agora a exterminar. Sabe por quê? Porque quando os judeus estiveram aqui, muito antes dos portugueses, os judeus, alguns começaram a se aparentar com os índios. E ali formou família, meus amigos, irmãos. Tem brasileiros que são descendentes de judeus e não sabem. E nem nunca vai saber. Mas são. Esse foi o fato de os portugueses, quando chegando no Brasil, digo que depois que negociou, que pegou mesmo, viu como era o negócio, como extraía e já estava bem, eles começaram a exterminar os índios. Qual o motivo? Qual é a lógica? Vamos raciocinar. Não era melhor eles deixar os índios vivos para que pudesse usá-lo como escravo? Como eles fizeram logo no início? Não, mas ele começou a exterminar. Ele sabia que ali no meio tinha uma descendência já judaica. Aleluia, glória a Deus. E o plano do diabo sempre foi essa, desde o início, é destruir, varrer Israel do mapa, varrer a nação santa, varrer os descendentes judaicos. Está aí o motivo dos judeus ter exterminado, né, os índios em massa. Quase acabava com os índios brasileiros, que ali ele já sabia que estava ali uma nação, um povo misturado já. Estava vendo uma miscigenação, digo. E eles queriam mesmo eliminar, o diabo queria mesmo eliminar porque ele sabia que ali tinha judeus. Quem sabe você agora que está me ouvindo, você é um judeu. É por isso que o Brasil, ele é tão abençoado. O Brasil é rico no que você pensar. A Amazonas é a maior fonte de água potável do mundo, como estava falando agora na Amazonas. Descobriram agora debaixo do Amazonas o pré-sal, debaixo do rio Amazonas, o pré-sal, que dá para abastecer o Brasil de petróleo
desde quando ele foi descoberto. Ou seja, o Brasil hoje era para ser o terceiro exportador de petróleo do mundo, mas ele é mal governado por pessoas corruptas. E aí a gente está nessa situação. Então, eu quero agradecer desde já a todos. Não vou deixar meus contatos, como eu deixei de outrora, né? Mas eu quero dizer a vocês que eu pertenço à Igreja Batista Hebron, na pessoa do nosso presidente, pastor Elvio Alberto. Está ali no município, a nossa sede está lá nos Gregórios, no município de Satuba. Você chegando de Satuba, onde é os Gregórios? Aí você vai lá para os Gregórios e você encontra lá uma grande igreja que eu costumo chamar de catedral. É imensa, enorme. Louvado seja Deus. E lá é a nossa sede. Então, eu estava pastoreando Satuba, mas o meu pastor me levou de volta para a sede, né? Também estava acontecendo algumas coisas, eu falei com ele para retornar. E estou esperando agora Deus me dar outra direção para ver para onde é que eu vou. Mas tá aí, se você quiser me encontrar, você vai me encontrar lá. Não vou deixar contato, você sabe que hoje não deixa contato, e só fica ligando e aquela coisa toda. E às vezes não é nem pessoas que estão interessadas num assunto como esse. Então, se você quer um estudo bíblico, você quer uma pregação, você quer estudar hebraico, aramaico, grego, que é as línguas originais da Bíblia, você vai me encontrar lá. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Foi muito bom estar com vocês, até a próxima, se Deus permitir. Estou trazendo aí outro vídeo aí, na próxima semana, quem sabe, sobre cremação. É bíblica? Você é evangélico? Você pode cremar os seus membros? De forma nenhuma, eu vou mostrar a vocês no hebraico, na língua hebraica e grega. Que Deus possa abençoar a todos.